Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu sou o Johnny Benetti e vou conduzir mais essa conversa hoje. Aqui comigo então, Ismael. Fala pessoal, Ismael, o Head de Vendas da WePlan. Vamos para um assunto aí que a gente domina hoje, né, Diego? Isso aí, vamos falar sobre vendas. Isso aí, Diego, então se apresenta. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Diego, líder de projetos aqui da WePlan. Qual que é o assunto da vez aí, Ismael? Então, apresenta pra galera. O assunto ele já foi discutido aqui nos episódios por mais de uma vez, em alguns momentos mais dissecados aí nos assuntos, exemplo do momento do rapport. E eu e o Diego estava conversando e a gente fez recentemente um workshop da WePlan, onde a gente percebeu algumas carências, algumas necessidades de profissionais que trabalham com projeto, com arquitetura e chega no momento ali de se posicionar ou de ter aí uma estratégia com vendas e ser um ponto bem falho, assim, né? E a gente não culpa aí nenhuma organização, porque realmente isso se aprende na prática e a gente quer mudar um pouco esse cenário e trazendo esse conhecimento mais próximo desses profissionais. Vendas é emoção, né? Isso não tem o que tirar. Vendas é emoção. E todo serviço precisa ser vendido. Você precisa conquistar o seu cliente, ou a pessoa que está do outro lado. E uma coisa que é muito comum, principalmente para o profissional que é da nossa área, o arquiteto, design de interiores, ele vem com uma formação muito boa técnica, ele tem uma especialidade muito grande em conceitos de projeto, toda a parte de construir um mood board. Ele consegue fazer essa parte de criação do projeto muito bem, só que muitas vezes ele não consegue vender essa ideia para o cliente. O cliente vai, olha e fala, mas não era isso que eu queria. E aí a gente percebe que existe uma jornada muito longa, um retrabalho enorme desses profissionais que levam assim meses, às vezes, trabalhando em cima de um projeto que seria uma coisa relativamente simples. E aí joga a culpa em cima do cliente dizendo assim, cara, mas ele muda demais de ideia. Isso a gente escuta muito falar. A nossa missão é encurtar esse caminho através de técnicas que a gente aprendeu no longo do tempo aí. Até o Diego comentava antes aqui nos bastidores que seria interessante a gente trazer histórias, né, do nosso dia a dia, de clientes que a gente atendeu, de como a gente conseguiu resolver ou se sobressair de uma situação e ter ali o sucesso que é a venda do serviço ou a venda, no nosso caso, de imóveis, né, de um produto. Nada melhor do que exemplos. E exemplos não só didáticos, a gente explicar que talvez fazer um teatro, explicar qual é a postura ou como que você se comporta em determinadas situações ou como você até mesmo reverte determinadas situações mais difíceis, que é o caso que o Diego comentou, que tu não consegue acertar a mão com o cliente, parece que você está falando uma língua, ele está falando outra, vocês nunca se acertam e não causa aquele desejo. Hoje nós comentamos em off, né, Ismael? Que vale muito mais a pena você despertar o desejo e a vontade do cliente querer comprar de você do que você fazer uma força imensa para tentar vender. São caminhos diferentes. Ambos vendem, mas são caminhos diferentes. E outra coisa que eu achei interessante é a questão de não se distanciar muito do cliente. Para isso você vai fazer o briefing e entender realmente o que ele quer. Porque o fit do projeto dele vai ser o projeto perfeito em que ele vai desejar comprar aquilo porque ele viu que você entendeu a necessidade. E quando você fala difícil, essa é uma experiência que eu vou trazer agora como consumidor, é que distancia muito você, porque você se sente um pouco desconhecedor, ignorante, ou parece que você está querendo comprar uma coisa que não é para você. Então, se a pessoa usa muitos termos técnicos dizendo meu produto tem tecnologia X acoplado com Y e fala palavras que você tem que perguntar o quê? Como é que é o nome? Daí você tem que anotar para poder perguntar para o concorrente se realmente ele tem a mesma coisa. Então, assim, isso tudo distancia as pessoas. Isso. E quanto mais próximo você trazer elas, né? Quanto menos se distanciar, acredito que é melhor para converter, né? Existe técnicas também para isso, né, Johnny? Um exemplo que eu uso sempre é a questão da linguagem. A linguagem que o cliente usa, a gente adaptar automaticamente muito rápido e começar a usar a mesma linguagem.
A gente tem projetos aqui que recebem... Técnica de espelhamento. Espelhamento, exatamente. Esse é o nome da técnica. Muitos exemplos aqui que vêm detalhados os nomes dos ambientes, quando a gente recebe um detalhamento de projeto de interiores, ou até uma planta com um layout, e aí em cima da planta vai estar lá cozinha, área de festas, lavanderia, mas esses mesmos ambientes têm nomes diferentes, né? Às vezes um pouco gourmetizado, né? Por exemplo, um salão de festas, que a gente conhece como salão de festas, existe agora a área gourmet, né? Você vai falar por uma suíte master, nada mais é que uma suíte com um quarto, né, em anexo. Então a gente tem que entender a linguagem do cliente. Quando o cliente chega, eu uso muito esse exemplo, foi coisas que eu fui adaptando no longo da minha jornada como vendedor, foi que se o cliente te diz lá, eu queria que a pia ficasse aqui, tu sabe que é uma cuba, tu sabe que é onde lava a louça, então você vai repetir, então a pia a gente coloca embaixo da janela. Isso gerou a proximidade, que é a questão das palavras difíceis que tu falou. Você conseguiu se aproximar dele através de entender e falar a língua do cliente. Então são pequenos detalhes assim que tu vai se aproximando, trazendo a linguagem, trazendo os gestos. Tem cliente que, por exemplo, você vai identificando, né, o que ele gosta de tomar, se ele gosta de tomar um cafezinho. Na próxima apresentação tu já vai oferecer o cafezinho. Então são pontos até de postura, né, corporal, que você vai fazendo com que a pessoa se aproxime mais de você. Eu lembro, na época que eu trabalhava em loja como móveis planejados, principalmente lá no início, quando eu comecei a trabalhar, que eu aprendi os treinamentos que as indústrias passavam e tudo mais. Basicamente, quando o cliente entrava na loja, você tinha que fazer um tour de loja. Tinha que mostrar tudo que tinha lá dentro para o cliente saber o que ele tinha. E eu vou te dizer que isso funcionava bem. Há alguns anos atrás, o cliente tinha esse tempo para dispor, para passar às vezes meio-dia dentro lá do ponto comercial. Ai, que lindo, esse showroom, esse quarto, essa cozinha, é tudo um sonho. Beleza. Só que as coisas vão mudando. Hoje o cliente não tem esse tempo. Hoje a vida tá tão corrida que, vamos lá, o cliente fala meia palavra, você tem que entender. E você tem que falar a língua do seu cliente. E o encantamento vai acontecer na assertividade do projeto, que é o que o Johnny mencionou. Não vai ser você ter mostrado o acabamento mais bonito lá, que às vezes nem é relevante, às vezes ele nem tem no projeto. E às vezes não cabe nem no bolso do cliente. Exatamente, vai ser o projeto assertivo, o que ele tinha aqui na cabeça, tu fez o projeto dele e algo a mais, com as expectativas de investimento, porque é muito importante. Não adianta o algo a mais ser algo que não tem como ele comprar, né? Que é um outro ponto bem importante. O algo a mais eu visualizo que é uma coisa do tipo assim, beleza, eu já fiz o básico, eu já entendi tua necessidade. Isso. Agora eu vou entrar com uma questão que eu acho muito legal, que eu como consumidor valorizo muito, a inteligência e o respeito que o profissional tem com o meu dinheiro. Por exemplo, ele vai dizer assim, aqui a gente vai fazer dessa forma aqui, porque eu vou economizar nessa parede e vou utilizar esse material e você vai ver que esteticamente fica melhor e vai até custar menos para você. Perfeito. Então ele está mostrando um cuidado. Está entregando uma solução. E uma solução. Então esse cara realmente ele comprou a parada. Ele está tentando resolver um problema para mim e ele está trazendo uma certa inteligência. O que eu percebi muito em coisas que eu comprei ou contratei serviços é que muitas vezes, e até por falta de tempo e tão aquecida que está a nossa economia, às vezes o profissional ele se limita a fazer tão somente aquilo que a pessoa pede. Isso. Tipo assim, vou atender isso que ele pediu, né? Porque todo mundo está correndo atrás do mínimo. Agora, quando você vem com outro olhar, tentando explorar um pouco mais a história daquilo que ele está querendo e trazendo essa inteligência e mostrando que você vai fazer coisas que vão além... O básico já está feito, tá? O básico já está resolvido. Mas agora eu vou além, trabalhando com inteligência, trabalhando com alternativas, né? Trazendo opções. Aí eu dou muito valor para isso como consumidor. São 2 pontos bem importantes, Johnny. Ou tu traz soluções, seja ela que vai reduzir custo
ou vai solucionar um problema do cliente, da casa do cliente. Vamos levar para o nosso nicho no quesito, eu vou esconder a fiação fazendo essa estratégia, sem precisar encarecer o projeto e trazendo solução. Ou tu traz a solução ou tu traz a emoção para o projeto. Porque tem projeto que realmente tu não tem mais o que fazer. Ele já está acertado, ele já está bonito, atende as necessidades do cliente e não mexeria no projeto. Mas em algum momento o cliente comentou que tem um animalzinho de estimação, ou que tem a banda favorita, ou o time de futebol favorito, e aí você vai tocar naqueles pontos, sabe? Ou gosta de planta, por exemplo. Tu pensar num lugar das plantas do cliente. Isso é muito importante. Porque aí a gente já falou que o algo a mais ele pode ser técnico ou ele pode ser emocional. Então tem que prestar atenção. De pessoa para pessoa, não é assim um fazedor de projetos, uma indústria de fazer projeto, de reprodução. Ela tem que ser emoção, ela tem que ter características do comprador, né? O profissional que está do outro lado da mesa, tem o profissional e tem o cliente. O cliente é o leigo, ele não sabe, ele tem às vezes um desejo, uma ideia muito grande, sim, um anseio, mas ele não é o profissional é quem está do outro lado. E é esse profissional que tem que ter a capacidade de ler a pessoa. Nós temos que lembrar da pessoa, o indivíduo que está ali. Então o profissional vai ler desde a questão dos tipos de pessoas, que é a pessoa visual, que a gente já comentou, a pessoa sinestésica, a pessoa auditiva. Então vai ter aquele tipo de pessoa que gosta de ficar tocando, chegando Ismael, tudo bem, que legal, cara, e toda hora aqui. E essa pessoa, ela quer tocar, ela é uma pessoa que quer sentir o produto. Aquela pessoa que vem com uma característica técnica e te faz uma pergunta, mas que tipo de ferragem está inclusa nesse móvel? Opa, ela já te deu um gancho do que interessa para ela. Vai a fundo nisso. Agora, a pessoa não entrou em nenhum desses assuntos, mas ela começa a te falar, abrir o jogo para você, falar que ela gosta de receber os amigos em casa, que ela gosta de fazer jantares para a família. Isso dá um indício muito forte do quão sociável é essa pessoa, que ela gosta de interagir, que ela gosta de trazer pessoas para dentro da sua casa, e aí você tem que gerar soluções para que ela possa utilizar essas soluções quando ela tiver uma visita dentro da casa dela. Então, se ela vai fazer um jantar, no momento de você fez o projeto para o cliente, aí tu vai apresentar, você tem que explicar para o teu cliente, então nesse projeto foi pensado para ter aqui o porta-temperos logo ao lado aqui da parte do cooktop. Por quê? Porque vai facilitar. A ilha ficou ao meio porque você aumenta a tua interatividade com os participantes, com as pessoas que estão ali. Você vai gerando uma experiência, não falar apenas, ai que cozinha linda, a cor é essa, o material é aquele. A pessoa quer saber como é que ela vai usar. Entendeu? Então você tem que explicar, aqui vai ter a lixeira para facilitar, para você não ter que ir lá do outro lado da cozinha. A parte do armário aqui onde você vai estar armazenando os alimentos. Tudo isso que tu tá falando vem de encontro com a empatia, né? Entender o perfil do cliente. Dá para dizer que a primeira etapa da venda é se aproximar. Com certeza. Então, se aproximar do cliente, porque acredito que um vendedor distante não vai conseguir fazer uma venda muito interessante. É muito difícil. É muito difícil fazer uma venda sem ter esse contato. Eu até anotei aqui alguns passos que existem, assim, vamos dizer, o primeiro, o segundo passo, só que esses passos eles se intercalam, às vezes um vem antes, outro vem depois. Às vezes eles se repetem. Exatamente, se repete, e é importante que ele seja repetido em alguns momentos. Mas o se aproximar não necessariamente, eu digo que tem que ser presencial, eu digo de entender, né? E de entendimento. Porque se isso aqui, dá para dizer que se isso aqui for deixado para depois, corre um grande risco de retrabalho. Certeza. Esse é o ponto que eu quero chegar. Isso aí. A questão dos perfis de cliente que o Diego comentou, eles foram adaptados para esse mercado de luxo, vamos dizer, mas eu digo que ele é adaptado para a venda de um carro, para a venda de um mobiliário. São mais vendas complexas do que luxo no geral. Porque existe sim esses perfis, existem pessoas que procuram o mesmo segmento. Eu preciso de uma cozinha, mas aquela cozinha significa de várias formas para diferentes pessoas, né? Uma quer a cozinha porque ela gosta da cozinha bonita, outra gosta
gosta da cozinha funcional, outra gosta da cozinha durável. Então, é ali que tu tem que ter esse feeling de entender. Essa técnica, ela existe. A gente gostaria de ter ali tempo para falar só de técnicas para poder identificar isso. Mas sendo bem breve, assim, você identifica essa técnica e você usa isso ao teu favor e a favor do cliente. Porque se tu entendeu que ele é técnico, tu tem que ser técnico. Porque se tu falar da parte técnica com o cliente que é visual, tu detona a tua apresentação. Porque o que ela começa a ser maçante. Então assim, a nossa caixaria tem espessura X, usinada lá na fábrica da maneira tal. Esse cara ele vai estar te respeitando, mas ele vai estar por dentro, ele vai estar se corroendo. Muitas vezes em silêncio, cara. Né? Exatamente. Muitas vezes ele não fala, ele só deixa você terminar, ele simplesmente vira as costas. Tá, mas e essa cor aqui? Qual que é a sensação que ela vai ter? Porque eu tenho esquadrias pretas lá em casa. Será que ela vai combinar? Tu entendeu? Que ele já direcionou para o que ele quer saber. Porque aí tu vai percebendo. E aí tu pode sim errar num primeiro momento e ir corrigindo no decorrer. Isso. Mas é a percepção. Aí a gente estava falando sobre etapas. Essa seria a etapa, você vai fazer uma etapa lá do rapport, que é identificar, por exemplo, criar essa conexão com o seu cliente. Seja um cliente que veio por indicação, ou que você está se conhecendo hoje numa janta, num evento, que tu vai falar. É criar pontos que conectem você a ele e que gerem essa intimidade. E isso vai ser mais fácil para que vocês se concordem entre si e que ele queira contratar o teu serviço. Isso vai demonstrar essa proximidade. O segundo passo, que é a questão do briefing, que é onde a gente chegou aqui, né? Falamos como se fosse uma pontinha do iceberg de um briefing, que é descobrir as necessidades. É ali que tu vai descobrir os pormenores de cada projeto. Então, a questão das necessidades de você buscar, então essa questão do briefing, muitas vezes as pessoas anotam só coisas técnicas. E o cliente está te dando pistas o tempo todo de coisas emocionais, de detalhes vou citar uma. Sabe, essa cor vai combinar bem com aquelas nossas banquetas e tal. Então, assim, isso aí é emoção. Que talvez o cara tá falando com a esposa ali e é uma maneira de você se conectar. E essa questão das poltronas, esse profissional tem que estar ligado. Poltronas? Que poltronas vocês têm? Vocês já têm essa poltrona ou vocês querem comprar? Não, a gente já tem uma poltrona que a gente ganhou dos avós. Ah, que legal, vocês têm foto delas. A maioria das vezes vai ter foto da poltrona. Então, tu imagina a importância daquela poltrona. Ou vai combinar com o meu sofá. Qual que é a cor do teu sofá? É um cinza chumbo. Qual que é o modelo dele? É um modelo living? É um modelo mais confortável? Aí tu começa a perceber também, Johnny, que tem pontos que fazem sentido para o cliente. Eu não troco esse sofá porque ele é muito confortável. O que tu vai vender para esse cara? Tu não vai ter que vender conforto, tu não vai ter que falar essa palavra conforto várias vezes na tua apresentação. Eu coloquei essa porta com amortecimento porque ela proporciona um conforto a mais. Tu entende? Então tu vai, em cada ponto tu tem que ir anotando. Essa questão do briefing, existem várias técnicas e vários mapas para o briefing, né? Você tem um mapa lá que é pedir um monte de coisa, assinalar um monte de coisa. Isso eu adaptei para minha realidade. Eu acho que é um pouco mecânico demais. Tem pessoas que conseguem fazer mecânico ali e mesmo assim trazer essa intimidade com o cliente. Eu prefiro anotar várias coisas, seja elas palavras-chave, ou seja elas coisas bem importantes, como o modelo de um eletro ou o tamanho de um sofá, sabe? Ou tipo, eu quero uma mesa retangular, uma mesa quadrada. Aí eu anoto isso, penso pontualmente. Mas a maioria das vezes do meu briefing, eu anoto coisas que são assim, organizado, pontual, ou, por exemplo, otimizar espaços. Cara, quando o cara fala assim, eu preciso que otimizem espaços, tu vai ter que fazer canto reto, canto em L, armário até em cima. Inclusive, você pode se utilizar dessas palavras-chave como um combustível para você solucionar esse problema. Ou seja, olha só, tu tinha um problema de espaço aqui, né? Olha só, eu criei esse canto aqui, que puxando essa gaveta, abre mais essa gaveta. Então, assim, você se aproveita de uma dificuldade de projeto para ganhar força como solução. Então você pode transformar a dificuldade em oportunidade. E tu traz a solução e tu traz o argumento. E tu traz a responsabilidade para o cliente. Porque se tu me diz que gosta de conforto, eu coloquei um sistema que vai te proporcionar um conforto, tu pode falar para o cliente, tu lembra
que você comentou, que a tua prioridade é conforto. Trabalhar sempre com concordância. Exatamente. Trazer isso para dentro da apresentação, para dentro do... Essa concordância que o Diego fala faz com que você consiga evoluir na etapa daquele ambiente. Quando você vai apresentando, vamos imaginar uma cozinha, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e esse cliente vai concordando com cada etapa, divide por 3. A primeira etapa, que é o lado direito, a segunda etapa, que é o meio, e a terceira, que é a esquerda. E você faz o cliente concordando. Pode ser, ok, assim, de acordo com o que tu mencionou, eu coloquei aqui no projeto. E ainda encontrei essa solução aqui, ó, é um puxador que vai te dar uma pega mais forte porque tu gosta de uma cozinha robusta e tu usa muito ela. Sabe? São argumentos, pequenos argumentos que vão fazer com que esse cliente se sinta importante porque tu pensou além do que ele pediu e algo que realmente vai funcionar no dia a dia dele. Isso aí. E aí o que acontece? Um erro muito comum com projetistas, vendedores, que acabam atropelando essas etapas, e às vezes o cliente fala assim, não, mas só faz um projetinho lá pra mim pra ver como é que vai ficar. O que acontece? Tu vai estar jogando teu tempo fora, só isso. Porque vai ser praticamente ganhar na loteria o cliente chegar, sentar, olhar o projeto e dizer assim, meu Deus, era isso que eu queria. Mas sabe, Diego, que como consumidor, muitas vezes, o cliente quer apenas ter a noção de quanto ele vai gastar, ter uma estimativa. Existem mecanismos para fazer isso sem gastar muito tempo. Existe tipo um cube, vamos comparar com construção. Construção tem um cube, né, de médio, alto, baixo, padrão. Isso. Móveis planejados a gente tem a mesma coisa, a gente pode dar uma estimativa assim, olha só, tua cozinha aqui estilo americano, a gente estima aqui um valor X por metro. Como é que é essa conta? Não tem literalmente um valor, como tu utilizou aqui o cube como exemplo para construção. Não existe isso dentro dos móveis, tá? Porque cada detalhe varia muito. Mas o profissional, esse sim é o que deve estar antenado. Ele deve ter esse conhecimento, principalmente quando o cliente vem e pede sim para ter uma ideia. Olha, eu tenho uma cozinha que vai ser estilo clássica. Na sua opinião, quanto que você acha que vai ficar? Cara, muitas vezes os clientes vêm e perguntam isso por quê? Porque ele não tem uma noção. Agora, você que trabalha, você que vive isso todo dia, você pode ir guardando lá ou fazer um portfólio ou guardando na sua própria cabeça. Ó, eu já fiz um projeto, assim você usa aqui como exemplo, ó, eu fiz esse projeto para esse cliente e este projeto custou X. Quem vai decidir se é caro ou barato, se é muito, se é pouco, é o cliente. Você não precisa tomar essa decisão por ele. E seria um pecado perguntar para o cliente, olha só, você quer apenas uma estimativa? E aí eu posso mandar para você em 5 minutinhos. Isso. E depois a gente explora melhor isso. Seria errado perguntar assim, porque eu vejo que talvez economizaria muito tempo. Porque aquilo que você falou, você acaba faz um projetinho para mim. O cara vai lá, trabalha uma tarde, quem sabe, para fazer mais ou menos aquilo que o cliente quer, e 90% de chance que não vai converter ou vai ter que alterar muito. Então, daria para seguir esse caminho, tentar encurtar algumas coisas e pegar atalhos para evitar isso? Eu posso dizer que cada caso é um caso, tá? Dificilmente se repete literalmente a mesma situação de atendimento. Por isso que, novamente, é muito importante saber entender a pessoa. Porque isso, esses gatilhos, eu queria só ter uma ideia. Isso é meio que comum, as pessoas chegam, entram nas isso empresas... Isso se ela falar, né? Porque muitas vezes ela diz, faz um projetinho porque ela quer ter uma estimativa. Mas ela não falou, quero ter uma estimativa, ela falou, fazer um projeto. Isso, então e por isso que você tem que entender, tu vai ter que realmente... Se tu tem a oportunidade de... tu tá num comércio físico, a pessoa chegou até lá, se tu tem a oportunidade, a pessoa tá na tua frente e você pede pra ela, você teria 10 minutinhos só pra nós conversar aqui e trocar algumas informações? Aí sim, no meio dessa conversa, você vai conseguir identificar a real necessidade daquele cliente. Porque se você der uma resposta muito seca ali, tem um ditado muito antigo que fala assim, não se oferta em mercado que não tem demanda. Então, de repente, eu queria só ter uma noção de preço. Aí tu, passa um valor pro cara e ele, então tá, obrigado, tchau, nunca mais volta. Você traduziu, às vezes, a peregrinação que a gente faz como consumidor, porque muitas vezes você é atendido por alguém que explora melhor essas situações e faz um bom briefing, um bom entendimento, e você acaba indo para outros orçamentos, outras pesquisas
só pelo viés de confirmação para descartar o resto do mercado e dizer, poxa, aquele primeiro que eu falei realmente era melhor. Então eu vou fazer mais 1, 2, 3 orçamentos aqui justamente para confirmar que eu tô fazendo a melhor escolha. E isso pode ser muito perigoso, né? O que eu uso de técnica, de dica, se você recebe uma pergunta, tu retorna ela com outra pergunta. Isso, a forma mais fácil de tu começar uma conversa mais rica. Porque se o cara chega no teu estabelecimento ou no teu escritório e vai perguntar, tá, eu gostaria de fazer um projeto, quanto tempo você faz? Quanto tempo você consegue fazer? Tu responde ele com outra pergunta. Quanto tempo o senhor precisa do projeto? Aí ele vai pensar, não, é que assim, eu tô pensando em começar a construir agora. E aí tu entendeu que ele começou a construir. Ah, o senhor começou a construir, tá, e qual que tipo de obra que é? Tu entendendo que eu tô só fazendo pergunta e não tô respondendo, não tô me comprometendo em momento algum. Ah, minha obra é uma casa, ela está em 50%. E o que o senhor pretende fazer de imobiliário? Ah, eu gostaria de ver só a cozinha agora. Tu entende que ele já vai sentar, vai conversar contigo. Porque se tu respondesse assim, o nosso prazo é 50 dias. Tá, mas 50 dias pra fazer o quê? Que tamanho? Quanto? Que acabamento? Tu não sabia vem da China ou vem do Brasil? Tu não sabia o que era. Às vezes o cara tava com a obra pronta, ele precisava urgente do mobiliário. Agora, trazendo pro lado da WePlan, a gente tem vários prazos com várias indústrias. São 4 indústrias com perfis diferentes. Cara, se eu não entender qual é a real necessidade desse cliente, eu vou estar dando um tiro no escuro. Eu não sei para onde vai. Não existe. Então, essa técnica de você responder uma pergunta com outra pergunta é a forma mais fácil de tu conseguir se aproximar mais da pessoa num curto espaço. A pessoa que não tem tempo. E aí você vai começar a entender um pouco mais a necessidade dela e você prova mais valor. Porque a dificuldade de ter profissionais que conseguem fazer isso rápido, pensar rápido, é muito grande. Então a maioria das coisas ele vai descartar. Ele vai descartando porque ele foi numa loja lá, não conseguiram nem mostrar o que ele queria. Estavam mostrando coisa que ele nem vai comprar. Ou no final das contas falaram que consegue entregar em 60 dias. O prazo dele é, 20. Tu entende? E quando você tem algo muito fora da tua realidade, é o momento também de descartar. Tu não precisa acatar tudo, sabe? Isso aí. É o momento de descartar, que é aquela coisa de nem a meia hora do teu tempo vale para perder com aquela necessidade que tu não pode resolver. Então, precisa ser ligado nesses momentos, né? Então, as etapas ali que a gente vem falando do rapport é extremamente importante. Talvez esse primeiro contato com o cliente sobre prazo, sobre estágio de obra, sobre o que ele necessita, seja o momento de você se aproximar mais dele, né? Dependendo do ambiente que você está, já é um contexto para que você comece uma conversa. Se vocês estão no mesmo ambiente, significa que vocês são parecidos. Em alguma coisa. Em algum ponto, em algum momento. Em algum ponto vocês curtem a mesma coisa. Seja num bar, seja num jantar, por exemplo, se vai ser uma festa, vocês estão curtindo a mesma coisa. E é o momento de perguntar. O que o senhor faz? O que o senhor trabalha? Vamos combinar que essa etapa de descoberta, de orçamento, de pesquisa de mercado, que o consumidor faz, a parte mais difícil é justamente ir atrás. Mas quando o negócio acontece sem intenção, e o que eu quero dizer sem intenção? E a importância do network, que a gente colocou aqui, inclusive em outros episódios, eu estou dizendo de que muitos negócios você pode fazer sem ter ido para lá fazer negócio. Ou seja, tu vai fazer num lugar que não era para aquilo naquele momento, naquele espaço. Enquanto que para o cliente seria muito mais complicado para ele sair ligando, sair perguntando, sair visitando, ainda mais no momento agora. Então tu vê assim, um é o céu e o outro é o inferno, né? Porque em um você tá passeando, você tá com os amigos, você tá celebrando, você tá num evento, é aquilo que é legal para a pessoa que tá vivendo aquilo. E no outro, a pessoa passa por aquela sabatina que todo mundo que compra aqui já sabe como é que funciona e como é difícil, né? Então, olha esse contraste, né? É uma sensação de que tu tá trabalhando o tempo inteiro, mas de fato, cara, network é você trabalhar sorrindo. É isso. Né? Você vai estar trabalhando num bar, mas tá fazendo network. E as pessoas lembram muito disso, né? Se você começar um relacionamento de um projeto através de algo uma boa impressão que tu gerou, tudo vai ser melhor.
a forma de conduzir ela é muito melhor. Como vocês estavam falando sobre perspectiva de investimento, sobre uma coisa que tu nem tem ideia, né? Tamanho e tal. Algumas coisas a gente vai pegando de bagagem, né, Diego? Por exemplo, metragem de apartamento, qual que é a metragem do teu espaço, quantos ambientes você quer fazer, por mais que seja aquela conversa extremamente rápida. Aí, por isso, as perguntas certas, né? Quando você não tem nada das informações, pede uma imagem para o cliente. A maioria das vezes ele vai ter algo salvo do Pinterest ou alguma coisa que ele gravou lá no Instagram. Se o cliente está em construção ou ele comprou um apartamento, é certeza que ele tem. Ele tá arquiteto. Ele tá cheio de foto no celular. Tá isso cheio é de normal. imagem. O sonho dele tá ali na galeria. Exatamente. Cara, pede pra olhar olha a a galeria. importância, Johnny. Isso é certo. Porque isso é uma proximidade, sabe? Esse cliente, tu tem alguma coisinha aí que tu já salvou? Porque normalmente vocês salvam, sabe? Olha, tu diz, ele já vai rir pra você. Cara, quando começa essas etapas, aí você vai pegar aquela cozinha. Tu já sabe a proporção da cozinha. Tu olha a proporção. Tu já viu que é 1, 2, 3 imagens, você repete alguma coisa. Ou a cozinha ela vai ser branca, ou ela vai ser clássica, ou contemporânea. Alguns pontos tu tem que ir ligando. Às vezes ele gostou do puxador de uma, o tampo da pedra de outra e as frentes da outra. E aí tu tenta entender qual daquelas é a ideal e tu dá uma estimativa. Eu sempre respondi essa estimativa sem medo, porque eu falo, eu acho que vai custar então em torno de tanto. Porque a partir do momento que tu fala quanto que vai custar aquele projeto ou aquele espaço, esse cliente vai ter uma reação. Essa reação vai explicar muita coisa. Não, então mais ou menos o que eu imaginei. Cara, tu já tá com a faca e o queijo na mão. Se o cara falar, tudo isso? Ou ele murcha na cadeira, né? Ele falou, cara, eu não imaginava, eu não tinha nem ideia, porque muitas coisas... É uma realidade, o Diego vai lembrar. A maioria dos clientes que estão construindo pela primeira vez, eles não têm a mínima ideia de quanto vão investir em interiores. Não tem, gente. E aí, eles chegam com essa... Porque assim, eu não tenho conhecimento, eu nem sei, não tenho nem ideia de quanto vai investir. E aí, tu começa a dar as ideias pro cara. Porque às vezes comprou um apartamento grande demais e ele não sabe que para preencher tudo aquilo vai um valor bem expressivo. Então, é importante as perguntas certas. E falando ainda sobre a questão de atendimento, eu citei o exemplo do atendimento físico, que é onde a gente foi criado, né? Dentro de loja, aquele atendimento pessoal mais caloroso, mais quente. Mas depois da pandemia, que foi onde também surgiu o iPlan, a gente começou a utilizar mais as ferramentas digitais. E a gente percebe que a gente consegue trazer para dentro do digital a mesma calorosidade, a mesma experiência que a gente tinha lá no físico. Só que com uma diferença, com uma experiência ainda melhor. O cliente pode estar lá na casa dele. Ele pode estar no conforto do lar dele. E eu gosto de... Eu lembro de alguns clientes que a gente fechou, literalmente assim, contato 100% por videoconferência e conversando, tanto na parte do briefing quanto na apresentação do projeto. E eu vou dizer uma coisa. Quando a gente está numa mesa como essa aqui, uma mesa de reunião, e aí tem o cliente de um lado, o profissional do outro, existe uma certa barreira. Que é o cara lá dizendo assim, esse louco tá querendo me vender. A barreira do formal. É a barreira do formal. Tá chamo de bolha. Horário comercial, num espaço que você reservou para falar com ele. Isso. Naquele momento, ele teve que sair do trabalho muitas vezes para vir falar com você naquele momento. Você só tem aquela 1 hora, tem uma mesa grande entre vocês, você tá com a camisa da iPlan, entendeu? Tipo, tem toda uma cerimônia. Tem toda uma encenação ali acontecendo. E aí, quando o cliente está na casa dele, no conforto do lar, e aí você está apresentando lá, seja pela plataforma que for, mas eu lembro de um momento em específico que a gente estava apresentando um projeto para uns clientes de outra cidade, apresentando pelo Meet, e aí, quando eu estava apresentando a tela, eles não estavam... eles estavam vendo a tela cheia lá eles reproduziram na televisão da casa deles e eles estavam no sofá da sala. E aí, conforme eu ia apresentando o projeto, de acordo com o briefing, trazendo toda aquela experiência que eles tinham me passado, as necessidades dele, falando assim, então aqui eu consegui trazer esse espaço da lareira integrado com o espaço da sala, onde vocês vão conseguir tomar um vinho na frente da lareira, que eles tinham aberto essas informações. Só que eu tive a capacidade de anotar isso para fazer o projeto, né? E aí, quando eu apresentava para eles, e eles assim, admirados, e eles ficavam se cutucando um ao outro, porque eles não estavam me vendo, eles estavam vendo só a tela, né? E aí, um ficava cutucando o outro, olha que lindo! E aí, eu olhando assim no cantinho da tela ali, falei, olha, estamos
Estamos fazendo certo. Estamos fazendo certo. A gente conseguiu gerar uma experiência para aqueles clientes que nenhuma outra empresa naquele momento fazia. Porque todo mundo tinha um receio enorme. Não, porque o cliente vai tirar print da tela, vai gravar o projeto, vai não sei o que lá. Cara, isso... E ainda existe muito isso. No mercado tradicional, no mercado convencional, ainda se tem muito esse preconceito. Cara, vamos lá. Se você não conseguiu gerar valor o suficiente na apresentação do teu projeto, para simplesmente o cliente printar aquele projeto e sair para outros lugares... isso em outro lugar. Cara, então, como dizia a Thalita, né? Projeto é o básico que tu tem que fazer. Mínimo, todo mundo vai fazer projeto. É isso aí. E como é importante você colocar isso, Diego, porque a gente não se dá conta... A gente fica preso no passado pensando, o presencial é bacana, beleza, tem o calor, eu tô próximo, tô perto de você e tal. Mas, cara, quanta coisa que tem de errado no presencial também. Isso. Toda essa formalidade, essa questão do tempo escasso. Cara, teve coisas que eu negociei ultimamente que o vendedor me respondia 9 da noite. Mas ele não estava vendendo necessariamente, ele estava tirando dúvidas minhas. Que ele tava na casa dele, eu ouvi os filhos dele atrás no áudio. Prestando consultoria. E eu não me importo com isso. E ninguém mais se importa, Diego. E as pessoas querem esse contato, assim, sabe? Se o vendedor não responder no mesmo dia, parece que ele não tá interessado em vender. E como é que você faz isso com 8 horas por dia? Tu não consegue fazer isso. A atualização do Instagram lá, que você atualiza o tempo inteiro para ver feed de novas coisas, stories. Cara, é a nossa realidade hoje. Se tu responder 10 horas da noite imediato a pessoa, você vai gerar valor. Não que a tua vida não pode se tornar só responder o WhatsApp a esse horário. Ou a gente vai conseguir fazer dentro do período, mas eu acho que é estratégico quando você responde a pessoa rápido. Nós falamos com o Carmo, ele falou, eu respondo rápido porque eu gosto de responder rápido. Eu gosto que retorne para mim rápido. E olha, só pegando o gancho do Diego aqui, fazendo leitura agora do que foi a apresentação que você teve por videoconferência e o que você pode tirar disso. Por exemplo, o cliente atendeu, projetou na tela da TV dele, no conforto, sentado no sofá. Até a forma que o cliente senta no sofá diz muita coisa. E as roupas que eles estavam confortáveis. E foi em horário normal ou fora horário extra? Foi final do dia. Olha só. Então, assim, ao final do dia, projetou na TV, sentou no sofá, eles curtiram aquilo. A cuiazinha de chimarrão do lado. Olha só, isso tudo são características que tu pode ir trazendo. Cara, se esse mesmo cliente, sentasse com um notebook ou até mesmo celular em cima de ficasse na mesa ali, sentado com a posição para frente. Tá, mas e aí? Tá. E qual que é o próximo ambiente? Qual que é o próximo passo? Tu entende que ele é outro tipo de perfil? Esses dias eu fiz uma videoconferência onde os clientes estavam deitados do meio-dia e pouco, na cama. Eles atenderam assim, os dois na cama. E daí? Sabe? Então tem valores diferentes do mesmo projeto, do mesmo ambiente. Tem que precisar captar tudo isso, né? A gente falou então dessa parte preliminar, as etapas da venda de uma apresentação de um projeto, elas são bem delicadas e são degraus, né, que você vai alcançando, e aí até chegar na parte do que a gente brinca, que é o show, né, que é a apresentação desse projeto. Então tudo isso que a gente veio falando até o ponto de criar conexão, de fazer as perguntas certas, de entender as necessidades do cliente, tudo isso vai se resumir para o momento da apresentação, seja ela digital, seja ela ao vivo, presencial. São técnicas que você vai buscar, você vai trazer lá do briefing para o momento que você disse lá, sentar na frente da lareira, tomar um vinho. Você sabe que ele gosta de vinho, você sabe que eles gostam de curtir lareira. Sim. Então o momento da apresentação é o momento realmente para tu usar todas as técnicas, usar tudo o que você aprendeu com aquele cliente, e aí fazer sentido. A questão do fazer sentido é o que realmente faz o cliente tomar a decisão. Se faz sentido a combinação do moodboard, das cores, baseado na vivência deles, na experiência deles. Eu vou usar uma tonalidade mais clara porque vocês gostam de, né? Então, tudo isso vai fazer com que a apresentação facilite. Tu vai conduzir ela de uma forma
melhor, mais assertiva. E aí você vem para etapas, por exemplo, que é uma etapa que todo mundo tem medo, que é a proposta de valor, a proposta final, o famoso orçamento, quanto custa. Tu pode ver que a maioria dos clientes chega na parte... É uma parte linda, maravilhosa, apresentação de projeto, definição de cores, mood board. Tu fez assim o teu melhor. E agora vamos pra parte ruim. Eles chegam. Chega a parte cabeça, ruim. Agora vamos ver como a gente vai pagar. E, a cabeça do consumidor, ela tá dividida em dois sentimentos, né? Um é êxtase de ver aquele projeto, aquela maravilha, aquilo tudo, aquele show. E do outro lado, o diabinho martelando assim, vai custar uma facada, vai custar uma facada. Se prepara. Então, como gerar valor, né? Não gerar valor para depois mostrar o preço. Exatamente. Vamos separar bem, assim, né? Então, gerar valor, você só gera e argumenta antes do preço. Tu embasa um preço que tu vai passar depois. O preço tu tá valor. Como eu vou pagar isso? Exato. Eu parcelo, o que eu preciso fazer para conseguir ter isso tudo que você está me mostrando. Exatamente. Existe uma técnica para não deixar o diabinho martelar e tranquilizar o cliente de que não vai custar uma Babilônia, ou vai estar dentro do orçamento, ou tipo assim, você pode até antecipar alguma coisa do tipo, lembra que você comentou que a tua estimativa era X? Exato. Eu consegui fazer um projeto muito legal dentro dessa estimativa. Dá para falar isso antes? Dá para tranquilizar antes? Ou dá para deixar ele aflito e falar só no final? Você pode, tu diz no mesmo dia da apresentação. O show, você tá gerando valor e depois no final você mostra o preço. Talvez certo? O cliente vai dar sinais assim de que ele esteja muito ansioso para receber aquele orçamento, ou que ele acha que vai ficar muito caro, porque realmente, quando o cliente diz assim, eu acho que vai ficar caro esse projeto, é porque tu tá dando show. Primeiro que então você passou do limite. Eu já passei do limite, ele já quer comprar de você, ele já tomou a decisão, só que ele começou a ficar preocupado de que aquilo que tu tá apresentando é muito bom, acima do que ele esperava e vai custar caro. Sim, porque você superou as expectativas. Vai superar no valor, essa é a cabeça. A formação do valor, ela começa muito antes, né? A formação do valor, desde a perspectiva do investimento, desde você trocar uma ideia com o cliente bem sincero, assim, de entender até que ponto ele sabe, quantas obras ele já fez, quantos interiores, né? Projeto de interiores ele já executou, ou se leva para arquitetura, quantas casas ele já realizou, para tu ver até o nível de conhecimento dele. Ali tu consegue tirar também algumas febres no quesito do preço. Mas a questão de preço, por exemplo, para apresentar um orçamento, a minha técnica, o que eu uso, eu vou sempre imprimir então 2 vias, uma via vai ficar comigo, uma via vai ficar com o cliente. Agora levando bem para o lado apresentação do mobiliário planejado do projeto de interiores. Esse cliente vai receber esse orçamento, então vai estar lá. Eu sempre gostei de separar por ambientes, tem 10 ambientes na casa, nunca coloco um bolo só e valor final, o cliente não consegue perceber valor, ele fica muito aflito do que está encarecendo ou não, o que está incluso ou não. Então essa técnica de separar, né, a gente leva isso para todos os projetos, separa os valores e a principal técnica é calma. Você precisa estar sereno naquele momento. Se tu ficar mais nervoso que o cliente... Não, daí ferrou. Cara, atravessa tudo. Né? Eu lembro de um antigo colega de trabalho que toda vez que ele apresentava um orçamento, ele já passava com medo pro cara, assim, ele ia empurrando a folha. O cara nem pegou na mão o orçamento. Viu, mas... viu, assim, ó, só pra te falar, dá pra fazer mais barato, tá? Cara, calma, a pessoa nem olhou aquela folha. Ele pega a folha e começa a mexer nas coisas, não olha no olho, tu entrega lá, e daí tu deixa o cliente pensando. Cara, não entrega o orçamento e deixa o cliente analisar. Eu acho que Não é ele que vai... Você tem que explicar o orçamento para ele. Isso aí. São etapas diferentes. São etapas diferentes. Então, assim, uma coisa é mandatória, não tem como mudar a ordem disso. Primeiro gerar valor para depois mostrar o preço. Nunca o preço antes de gerar valor. Nunca. Né? E aí tem uma questão que pode acontecer sim, de você talvez não ter feito um briefing muito bem feito, o projeto não está de acordo com as expectativas do cliente, e o cliente realmente falar assim, mas tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar, e você percebe que esse projeto vai ficar muito diferente do que tu estava fazendo. Houve um erro lá atrás, que foi um erro de interpretação do briefing para criar o projeto.
Tudo bem, é um problema que passou. Mas o cliente tá te dizendo que não é aquilo que ele quer. Ele não gostou. Você não entrega o orçamento. E tem um ponto, Diego, bem importante. Você não vai entregar o orçamento por uma coisa que o cliente diz assim, não, eu não gostei disso. Por que você vai entregar então a proposta? Se você não conseguiu entregar valor, você tá só dando um tiro no próprio certo, pé. então isso não entregue o preço se você não conseguir gerar valor. Não é o final, tá? Ou muito próximo do final. É muito difícil a primeira apresentação ser exatamente aquela final. Mas pontos importantes, tá? O Diego falou aqui que coisas que não fez sentido para o cliente na apresentação toda. Tem muitos pontos que não dependem do profissional. Por mais que tu tenha cavado informações, o cliente não abriu tudo. E lá no final ele vai dizer que algumas coisas são extremamente importantes para ele, mas que o projeto não está atendendo. Mas um outro ponto que é muito falho, e a gente ainda continua, em alguns momentos, ainda tendo essa falha, porque não conseguimos dominar tudo, que é o casal, vem um e depois vem os dois juntos. Não consegue falar com as duas pessoas. Veio só a mulher, fez o briefing e tu montou o projeto baseado nos gostos dela e ela também entende um pouco sobre o que o marido quer, mas aí chega no momento da prestação do projeto os dois juntos, vai dar divergência. Então, se eles não conseguem concordar entre eles, vai ser difícil eles concordarem com o profissional. Então, tudo é perfil, mas e tem pessoas que vêm sozinho, que decidem sozinho e que outros só concordam. Porque outros, não, pra mim tá tudo certo. E aí você tem que abordar antes. Que momento você entra nesse ponto e diz assim... É só você que tá vendo isso? Quem mais? Como é que você fala sobre isso? Porque Johnny, é bem sensível. Essa é uma pergunta sensacional, cara. É muito sensível. Ou tu descobre ou tu pergunta. Ou assim, uma maneira talvez que eu acho que seria menos delicada de pedir seria do tipo assim, quem é o dono desse espaço, né? Quem que cozinha na casa? É você ou é tua esposa? Quem que manda na cozinha, né? Fala de uma forma divertida. Muitas vezes é as crianças ali que estão, né? O filho que gosta de cozinhar, a filha que gosta de cozinhar, que é ela que vai usar. Em algum momento, ou tu tem que trazer essa pessoa pro teu lado, ou tu vai ter que tentar introduzir e gerar valor naquilo. Então, essa questão de não apresentar orçamento quando gera muita alteração, tem um outro ponto. Esse cliente provavelmente vai te dar dicas de que ele acha tudo caro. Então, consequentemente, o que vai ficar em conta para ti, barato para ti, um projeto... esse projeto tem tanto de volume, para tantos metros quadrados de residência, tá barato, cara, olha que legal que ficou. Mas o barato para ti já é caro para o cliente. Essa é a percepção assim, de quem realmente não vê tanto valor em imóveis planejados. Vamos usar esse exemplo, tá? Então, você já sabe que se você apresentar o orçamento para ele, que já vai estar fora por natureza de orçamento para ele, e você tem a possibilidade lá na redução do projeto e tirando coisas que ele já está pedindo para tirar, você apresentar uma proposta mais assertiva. Então, não apresenta orçamento. É uma forma muito assertiva de tu não dar o tiro no pé, não queimar a ficha. E tem também uma situação que acontece muito, que são os sabotadores. Sabotador é assim, geralmente é a sogra, a mãe, a tia, amiga. Tu vai lá, tu construiu todo um briefing com o profissional do jeito que você realmente quer. Você é cliente. Chegou no profissional, eu quero... Esse aqui é o desenho do projeto que eu quero. Beleza. O profissional vai lá, faz todo o projeto. No dia da apresentação, vem uma amiga junto. Ai, amiga, mas eu não faria desse jeito se fosse você. Cara do céu. Se você é o profissional que tá percebendo essa situação acontecer... Essa pessoa que tá vindo de fora com esse poder de influência, você tem que dar um jeito de neutralizar essas objeções. Seja virando amigo, ou seja colocando a pessoa no lugar. Exato. São dois pontos. Às vezes é melhor virar amigo. Às vezes é melhor concordar em algumas coisas e sugerir e pedir o que ela acha, antes de pedir para quem vai comprar. Certo, até porque essa pessoa ela não vai estar o tempo todo na negociação. Não. São às vezes é um momento, é temporário. Na apresentação do fechamento, provavelmente ela não vai estar. Ela não participe. Questão preço. E essas pessoas sabotam muito o negócio. Por isso que se você tem, por exemplo... Uma ferramenta que é a equipe no meio da apresentação, aí você consegue se sair grande. Porque daí quando você tem duas pessoas apresentando e tu percebeu que, sei lá, aquele amigo que veio junto é o sabotador, você pega o teu colega do lado e faz assim, ó, vai lá. Vai lá conversar com ele. E aí aquela pessoa começa a conversar, começa a puxar um outro assunto e tal. Para diminuir o impacto daquela pessoa que está denegrindo ou o trabalho, ou o projeto, seja o que for, naquela apresentação. Então sempre é bom avaliar se essa situação
tiver acontecendo e porventura... Eu lembro muito lá na época que a gente trabalhava na loja, eu e o Renan, cara, a gente sempre apresentava projeto em 2, justamente para conseguir combater essas objeções. Eu ia falar da mesma técnica. A gente começou a entender que com o tempo, 2 pessoas trazendo a apresentação, conduzindo, sendo que um vai conduzir e o outro vai dar aquele auxílio na hora, ela faz muita diferença. Então, e tem um dado bem importante, de escritórios que são constituídos por mais que uma pessoa, no caso 2 ou 3 pessoas, eles têm mais sucesso, principalmente na assertividade do briefing. Tá? Por mais que tenha feito o briefing por uma pessoa, mas o entendimento daquilo tudo em dupla, ele é melhor. Eu imagino porque você tem 2 olhares diferentes sobre a mesma personalidade. E aí você consegue coletar mais detalhes, consegue entender melhor. E outra, no momento da apresentação, pode ser que você não está percebendo as reações do teu cliente e não está conseguindo ler ele naquele momento. E o outro que não está falando ou talvez não está comprometido com aquele slide em questão, ele está mais tranquilo e consegue ter mais calma para perceber isso. É interessante colocar isso. Um ponto importante agora, como o Diego falou, por exemplo, de quando você entra numa discussão que não tá bom pro teu lado, que alguém tá denegrindo o projeto, tá sabotando o projeto. Existe uma técnica usada nos esportes, por exemplo, vôlei, no futebol não é comum isso, mas no vôlei, no basquete, que é pedir tempo, o árbitro pede tempo. Para quê? Normalmente, quando você pede tempo, dispersar. Para esfriar o jogo. Ou, por exemplo, tem um sacador lá que tá fazendo 5 pontos seguidos. Pede tempo para quebrar o saque do cara. O tempo pode ser ir no banheiro. Esse tempo pode oferecer um café. Por exemplo, se a gente tá num grupo aqui de conversas e existe o cara sabotando. Pessoal, vamos tomar um cafezinho? Oferece um café e serve a pessoa primeiro. Pede se ela tá bem, se ela prefere um café, né? Qual que é o ponto do café, ou se é um curto, se é um longo, ou é um café com leite. É aquela mudadinha de assunto sutil. Tu dá aquele timezinho pra baixar um pouco, e isso é importante, tá? Você entender em qual momento que você consegue baixar a poeira. Você tirar o foco daquela discussão que ela não vai levar a nada. E tu não quer dizer que tu tá deixando de dar atenção pro cliente, mas tu sabe como profissional que ela não vai chegar a lugar nenhum. E tu discutiu mais de 1 hora ou meia hora sobre uma coisa. Até porque existem 2 tipos de sabotadores na minha visão. Um que realmente é o detrator, que não agrega nada, não constrói, apenas destrói. E o outro é o preocupado que constrói. Ou seja, não, eu só estou preocupado se isso aqui vai ser difícil de limpar e tal. Né? Esse pode ser um sabotador que é o cara que está mais preocupado com o próximo dele ali, e que ele não tem a intenção negativa em cima da negociação, né? Então, acho que se você conseguir entender o perfil, você também consegue se aproximar mais. Do tipo, então você está querendo dizer que você acha esse material muito áspero, né? Tipo, tenta concordar com ele primeiro, que é a técnica que o Ismael sempre coloca. Repetir o que a pessoa falou para concordar e depois conseguir chegar num entendimento. E aí, durante uma apresentação de projeto... enfim, são N possibilidades que podem acontecer. Às vezes o casal vem com um filho pequeno. E aí quando o filho criança pequena, não sabe, é terrorzinho, né? Sobe por cima e quer a atenção da mãe, e quer a atenção do pai. Eu sei que, por exemplo, na época da loja, a gente tinha um espaço para poder receber essa criança. Uma televisão, para ela estar assistindo um desenho, alguns brinquedos, para que essa criança não fique ali. Às vezes, assim, o casal ia para ver um projeto já de noite, cansado, pegou a criança da escola, foi para lá. E aí, era o único tempo que eles tinham. E aí, se a criança ficou o tempo todo ali, no meio da apresentação, e pai, atenção, mãe, atenção, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo... No final das contas, você não conseguia fazer uma apresentação bem feita. Novamente, se tu tiver alguém junto contigo na apresentação, vai facilitar, porque essa pessoa que está junto contigo na apresentação, e a gente fazia muito disso, vem cá, vem com o tio, vamos assistir um desenho ali, vamos assistir a Peppa. Ou tenha brinquedos no escritório. Ou tenha brinquedo. Para rabiscar, essa é bem importante, isso que o Diego comentou, e talvez assim, levando para uma realidade de equipe, que a gente fala muito aqui, também. Que é uma pessoa só apresentando o projeto para um casal e, consequentemente, tem o filho, você tem que ter alguns agrados para essa criança. E um ponto bem importante, tá, Diego? A maioria das
pais e mães, logicamente, vão se importar muito pelo filho. Por mais Com que certeza. ele esteja fazendo bagunça ali ou não deixando eles prestarem atenção, se você tiver uma sensação ou a tua expressão dizer que aquilo está incomodando, é ruim também. Então, a maioria das vezes é ficar calmo e tentar encontrar a melhor forma de fazer com que isso seja proveitoso ali, né? Porque tempo todo mundo tá procurando, né? Exato. E beleza. Qual é a próxima Fechar etapa negócio. agora, então? Já A gente show. falou já das propostas de valor, fechar negócio, propostas. Cara, tudo que tu fizer bem feito, um bom atendimento, é a melhor técnica de venda, é um bom atendimento. Eu tenho uma pergunta para fechar aí com chave de ouro. Acontece, beleza, fez o briefing, fez o entendimento e tudo mais, mas pode acontecer do cliente gerar muitas alterações, porque ele muda muito de ideia. Né? Porque, beleza, tu fez o briefing, mas naquele dia ele estava com uma ideia. Aí ele vai tendo contato com outros orçamentos, outras realidades, ele começa a ter novas ideias. Ele misturar os projetos até chegar no ideal. E daí ele tenta fazer o projeto perfeito. Como lidar com isso? É bem importante ali a técnica mesmo, de leitura. Entender o que ele gostou lá, o que ele não gostou aqui e tentar fazer ele abrir de fato. Inclusive quem que é a empresa. Ou quais foram os escritórios que ele está comparando, o que ele gostou. E aí, cara, você tem que ter conhecimento. Só o conhecimento vai te livrar dessa. Porque você tem o conhecimento para argumentar e muitas vezes, isso já aconteceu muitas vezes, que é você desconstruir o que o cliente tem de ideal. Como que você desconstrói? Com um argumento. Com um argumento relevante. Com conhecimento. Eu escutei algumas frases do Teva, que ele fala sobre vendas, que a maior técnica de venda é você falar a verdade. Isso aí. Quando você fala a verdade, você gera que a pessoa acredita em você, que de fato você tem conhecimento daquilo, você leva sempre a melhor solução. E tu nunca deixa o cara dizer, não, mas é que eu tenho uma outra... E qual que é a tua outra opção que tu tem? Tem que entender. Porque às vezes o produto que tu está oferecendo não é o melhor pro cara. Não é o melhor pro cliente. E aí, ou você troca o produto... Agora, você só vai desistir quando de fato não tem. Tu deu tudo de si e ainda tu tem que sair feliz com aquilo. Né? Porque tu realmente fez um bom trabalho. Mas a gente falou tudo isso, Johnny, trouxe esse assunto que a gente cogita ser aí no nosso mercado mais importante, né, Diego? Projeto, a gente aprende. Normalmente a faculdade prepara muitos profissionais na parte técnica, na parte de projeto, de design, na parte em geral. Hoje as referências estão em todos os lugares. Nós temos ferramentas como o Pinterest, por exemplo, que se você digitar lá cozinha clássica, vai te vir 1 milhão de opções de cozinha clássica. Se você seguir algumas revistas, alguns pontos que vão te trazer essa questão do design, da percepção, da referência, isso é uma coisa totalmente fácil de achar. Agora, a parte comercial, de se aproximar, de trazer clientes para o seu lado, de gerar valor para as pessoas, é bem difícil. A maioria das pessoas que hoje dominam essa técnica, que sabem vender e vendem tudo que colocar na mão, normalmente elas já têm muita estrada e aprenderam errando e aprenderam fazendo muitos treinamentos, cursos. Então, o que a gente percebeu? Através dos feedbacks dos nossos credenciados, através do nosso workshop que a gente realizou e conversando com muitas pessoas durante o dia, a gente percebeu que existe sim uma escassez, uma falta de material que ensine a vender nesse nosso mercado. No mercado de imóveis planejados, para vendedores, para gerentes, para projetistas, que saibam ter melhores argumentos, que saibam ter que evitem retrabalhos. Tudo isso fez a gente pensar seriamente na construção de uma metodologia e de um curso focado em vendas complexas para imóveis planejados. E é o que a WePlan está organizando. O Diego está mais a par também aqui, também com a consultoria da Blanduca. Pode falar também um pouco sobre essa etapa. Isso, mas é dessa maneira mesmo. Hoje a gente está em fase de construção.
A Blenduca, que a gente também já trouxe aqui no podcast para trocar uma ideia, para conversar com eles, são excelentes profissionais, são mestres aí no que fazem, que é a parte de educação, e aí a gente uniu os nossos conhecimentos, a parte deles em educação mesmo, a parte educacional, como criar um curso. Então a gente trouxe eles para o WePlan, fizemos uma parceria e a gente pega o nosso conhecimento e transforma esse conhecimento em um curso. Uma metodologia organizada, começo, meio e fim. Porque tudo que tem um método é porque já foi testado e comprovado. O Ismael aqui tem 12, 13 anos de trabalhando com móveis. Tu tem ideia de quantos milhões tu já girou em negócios? É difícil, né? Mas é uma média de ano, assim, 2 milhões e meio, 1 milhão e 800 em vendas. E aí tem Isso é muita experiência acumulada. É muita experiência, porque para uma que são valores expressivos e outra coisa que aconteceu comigo, aconteceu com o Ismael, aconteceu com o Renan também, é que assim, ó, o cliente que se tornou cliente nosso na época de loja, seja loja A, B, C, onde a gente passou durante essa vida, esses clientes não se tornaram apenas clientes da loja, se tornaram nossos clientes. E quando a gente montou aqui o WePlan, esses clientes também vieram junto com a gente. Então isso prova que todo aquele círculo de confiança, de amizade que a gente criou com aquele cliente naquele momento, não foi única e exclusivamente para fechar um negócio, mas foi um negócio para a vida toda. E essa metodologia que a gente sempre aplicou lá no comércio, e a gente construiu aqui dentro da WePlan, a gente está transformando ela num curso e a gente vai estar levando isso para o mercado também. A gente deu algumas pinceladas aqui nesse momento hoje e também no nosso workshop para que as pessoas entendam, né, de fato dessas etapas, mas você vamos esmiuçar cada etapa dessa para de fato ensinar as pessoas a ter sucesso em cada etapa, para que chegue lá no final do processo como um todo e que seja prazeroso, que tenha menos retrabalho possível e que você consiga, de fato, ter sucesso com a venda de imóveis, ter sucesso com interiores, com a percepção, com ser mais assertivo, de fato. Então, todo esse embasamento de hoje aí é para dizer que vem um curso muito bom. A gente quer... Aguardem. Quer fazer o melhor curso de vendas de imóveis planejados que tem, assim. Nós procuramos muito e tem muita coisa muito rasa, sabe? A gente quer usar exemplos de fácil fazer essa parte do teatro ali para explicar como faz na prática. Então, tudo isso vai fazer com que a gente desenvolva profissionais melhores para o mercado, seja eles nossos concorrentes, ou a gente vai conseguir melhorar cada vez mais esse segmento. Isso só vai fazer com que todo mundo cresça, né? O segmento como um todo, não apenas isso mesmo. Uma marca ou uma indústria ou uma empresa. E para profissionais que queiram adaptar também o curso para o seu segmento, não necessariamente vai ser de vendas, porque técnica... eu percebo que são técnicas e são coisas básicas que todo vendedor deveria se utilizar. Uhum. É óbvio que para fazer um ambiente de uma pessoa que vai viver pro resto da vida dentro daquele ambiente, tu tem que ter um cuidado e um tempo maior para planejar, projetar, idealizar. E móveis planejados têm a sua particularidade. Porém, tirando essa questão, cara, tem coisas muito básicas que eu acredito que dá para usar para qualquer área, qualquer... Pra vender livro, para vender produto pronto, que tu entrega e a pessoa nunca mais volta para tua loja, sabe? Até porque muita gente que está no ramo de vendas consegue levar a sua técnica, a sua metodologia para qualquer ramo e continuar tendo sucesso. Apenas faz uma adaptação para o produto e continua tendo sucesso. A gente vê muito modelagem, isso. Né? Você pega e modela para o segmento que for. Mas nesse caso em específico vai ser realmente voltado para então, se eu entrar amanhã no YouTube e digitar vendas, técnica de vendas para móveis planejados, amanhã que eu digo no futuro, vai existir um conteúdo exclusivo preparado pela WePlan e que será um curso na nova plataforma do braço da WePlan Educação. É isso? Isso mesmo. Esse vai ser o start, começando por esse conteúdo, mas tem muita coisa aí que a gente quer trazer da parte técnica, da parte de projeto, de fato, de software, de ferramentas. Já tem vários profissionais próximos aqui de nós que já demonstraram interesse enorme em fazer collabs. Tem pessoas que já têm vários conteúdos aí
bem relevantes, bem importantes, engavetados. Chega a dar dó, assim, de tanto conteúdo. E a gente vai conseguir trazer todo esse conhecimento através aqui da WePlan Educação. Então dá para dizer que tem um reforço aí. Tem um reforço do pessoal. Nunca mais agora vai acabar, assim, né? Uma coisa que vai ter ou uma reciclagem ou conteúdo que é da melhoria tendência, contínua. Melhoria contínua, isso exatamente. sempre vai ter. Maravilha. Então, com essa novidade, a gente fica por aqui nesse episódio. E lembrando, né, pessoal, que estamos a um episódio do número 50. Episódio do 50. Então a gente vai querer preparar algo especial. Vai ter que ter. E nos vemos na próxima, galera. Muito obrigado. Fechou? Valeu, até mais. Valeu.